Ele é o centro de uma polêmica no Legislativo campista. O Campus 24 Horas ouve hoje o vereador Maicon Cruz, cujo voto foi decisivo na semana passada para a eleição de Marquinhos Bacelar para a presidência aqui da Câmara. Eu estou sem máscara, mas estou guardando uma distância de segurança para o vereador Maicon Cruz, que vai nos falar, vereador, o que te moveu naquele momento da sessão para que votasse no vereador de oposição, Marquinhos Bacelar. Prazer tê-lo conosco aqui no Campus 24 Horas. Nós já o citamos em algumas matérias e aí resolvemos vir também ouvi-lo para saber as suas versões em relação a tudo que aconteceu da última terça-feira até hoje aqui no Legislativo. Boa tarde, Fabiano, te agradeço por estar aqui no meu gabinete. É um prazer te receber aqui, receber a todos os seguidores, telespectadores do Campus 24 Horas. Foi uma eleição fatídica, porém de muita coerência e de muita responsabilidade, né? Eu não poderia de maneira alguma compactuar com um conluio, praticar crime de prevaricação e ainda ser cúmplice de abuso de poder, né? O presidente Fábio Ribeiro, ele colecionou tudo isso que eu acabei de dizer na tarde daquela votação, no dia 15, e eu não poderia de maneira alguma participar desse conluio que foi armado, né? Eu acho que a Câmara ela deve ser democrática e garantir a participação de todos os colegas vereadores no processo democrático. Quando o presidente diz que foi induzida ao erro por mim e colocar a Câmara, né, naquele dia, a votação da mesa diretora, porque ele tinha certeza de que ele ganharia, ali o presidente claramente ele está sendo autoritário, porque ele está tirando o direito dos demais. Além de tudo, ele fala, Fabiano, sobre um papel assinado. Obviamente, o papel assinado foi um termo, né? Na verdade não chega nem a ser um termo, foi uma carta de intenção à sua reeleição. Agora, qualquer um que estivesse no ambiente que eu estava, até assinaria, né? Sob pressão, ameaças, e aí nada daquilo dali poderia mudar o meu voto, que é dado em plenário. O voto do vereador ele é inviolável. Eu poderia ter assinado 10 termos de intenção de voto e ainda assim no plenário mudar o meu voto e votar de acordo com aquilo que eu acho certo, porque o voto do parlamentar é inviolável, o plenário da Câmara é soberano. Agora, quando o presidente da Câmara, Fábio, fala que ele foi induzido ao erro por mim, eu gostaria de lembrá-lo e lembrar a população campista de que não fui eu que induzi o Ribeiro a fazer gastos desnecessários aqui nessa Câmara, de que desde que eu cheguei aqui, essa Câmara não para de ter obras. Só uma pintura de R$100 e poucos mil aqui na parte interna da Câmara, que a gente anda aí e não vê direito pintura. Eu não induzi o presidente Fábio Ribeiro aos gastos que ele teve aqui, exorbitantes, com copos descartáveis, como a cidade inteira viu. Eu não induzi o presidente Fábio Ribeiro a ter os gastos que ele teve milionário com comunicação da Câmara, com tantas outras prioridades na cidade. Então o presidente tem que parar de hipocrisia e admitir os seus erros, porque na verdade quando eu vejo a vida pública do presidente Fábio Ribeiro, eu vejo que foi um grande erro, e ele agora tenta terceirizar a sua culpa dizendo que foi induzido ao erro. Presidente Fábio Ribeiro, eu estou no meu 2º ano de mandato, né? Do meu 1º mandato. Vossa Excelência está a vida toda praticamente na política. E aí Vossa Excelência quer dizer que foi induzida ao erro por alguém? Vossa Excelência deveria admitir a sua responsabilidade enquanto presidente da Câmara que quis dar sim, que quis dar um golpe à democracia, tirando os direitos dos outros colegas vereadores aqui da casa de pleitearem e ganharem a mesa diretora da Câmara. Vereador, eu queria retornar depois que o senhor fez os primeiros esclarecimentos, e a gente quer colocar isso porque nós ouvimos o presidente Fábio Ribeiro, que anunciou um processo por falsidade ideológica contra o vereador Maicon Cruz, em função dele ter assinado no dia da sessão que elegeu para o biênio 2023-2024 Marquinhos Bacelar.
É verdade que o senhor estava na sala da presidência, deu as mãos e orou, fez uma oração com os vereadores governistas, após assinar o manifesto e prometeu o seu voto ao Fábio Ribeiro? Isso é verdade? Eu estive na sala dele sim, né, nesse período. Quando nós entramos, ele pediu que deixasse o celular de fora, por isso muitas das vezes acaba ficando a minha palavra contra a dos outros 12. Com relação a essa questão da falsidade ideológica, eu quero dizer que isso é típico do presidente Fábio Ribeiro. Ele está blefando, porque não existe crime, não existiu dolo nenhum da minha parte, e isso vocês vão ver agora, nas próximas semanas. Eu tenho certeza que não vai dar em nada, é apenas mais uma jogada política do presidente Fábio Ribeiro para poder confundir a cabeça da população campista. Não vai dar em nada, o presidente é mentiroso e está jogando para a plateia. E isso eu provo a vocês. Vereador, o senhor participou daquela oração? Na verdade, eu não participei de oração, né? Eu nem me lembro se teve oração lá. Eu sei que estava tendo lá um conluio, muitas conversas paralelas, muitos combinados, muitos acordos, e eu não participei de nada disso. Tanto é que no plenário o meu voto foi contrário a tudo isso. Eu quero dizer, Fabiano, o seguinte... Não, é porque esse ponto é um ponto que as pessoas que estão acompanhando tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, como a figura do Michael Cruz está para aquela eleição, um voto que foi fundamental e que mudou o rumo das coisas. Então, eu vou falar sobre isso agora. Seria interessante a gente explicar, porque foi colocado como a sua participação tivesse ocorrido na reunião que precedeu a eleição, a assinatura do manifesto, tudo isso no dia da eleição. Não, a assinatura do manifesto não foi nem no dia da eleição, foi um dia anterior. Mas o que eu quero dizer para a população é o seguinte: qual vereador abre mão de estar na sombra? São poucos que fazem isso. Eu já havia demonstrado lá atrás, quando algumas pessoas que eu tinha até amizade foram exoneradas da prefeitura a pedido das próprias pessoas, porque eu não tenho cargo no governo, os cargos são do prefeito. Ele põe, tira, a hora que ele bem entender. Mas ainda assim as pessoas foram lá pedir a exoneração do governo. Todos têm visto e acompanhado a minha luta, batendo de frente com as arbitrariedades que o secretário de Educação vem cometendo na cidade, as irregulares diversas. As pautas chegam faltando minutos para as sessões. Como que o vereador vai estudar aquilo que vai estar votando, que vai impactar na vida de tanto cidadão? Vai estar impactando na vida da cidade. E vereador, dado o seu voto ao Marquinhos Bacelar, ele eleito, depois disso o senhor usou as redes sociais para falar sobre ameaças, chegou a pensar em ir, foi até a polícia, registrou um boletim de ocorrências. O vereador apontado pelo senhor prestou depoimento ontem à polícia, tanto ele quanto uma pessoa ligada ao primo dele. Eles negam que tenham feito alguma ameaça. Aquilo foi uma questão interpretativa. O senhor se sentiu ameaçado ou foi uma ameaça direta? Fabiano, a nossa democracia ela é tão perfeita e o nosso regime jurídico é tão perfeito que abre direito ao contraditório, mas cabe à justiça averiguar as verdades dos fatos, né? Eu fui ameaçado, quem assistiu a sessão viu a baixaria que foi, né? Eu acho que o nosso parlamento deveria estar discutindo coisas muito mais relevantes para a cidade e não essas coisas de baixo calão. Então, a população viu durante e depois da sessão, as pessoas viram pelas redes sociais, até onde foi transmitido pela TV Câmara, a população acompanhou, e depois a população acompanhou pelas redes sociais que foram divulgadas em diversos veículos de comunicação, o quanto eu fui atacado e agredido. Então, eu fiz o boletim de ocorrência porque realmente eu me senti ameaçado ali, né? E houve palavras de ameaça, assim como tem testemunhas que irão até as autoridades policiais para poder prestar seus esclarecimentos também lá, para estar falando lá também, e aí cabe à justiça agora averiguar. Vereador Michael Cruz, ainda se sente ameaçado ou está livre para exercer seu mandato? A partir de agora, qual vai ser a sua postura na Câmara?
Fabiano, eu ainda me sinto ameaçado. A minha postura vai ser a mesma de desde quando eu cheguei a esta casa. A postura de enfrentamento, a postura de transparência e de mostrar à população realmente o que acontece e o que está acontecendo, né? Você chegou aqui, eu te mostrei. Eu vou ao Ministério Público daqui a pouco entregar uma denúncia que eu fiz de mais de 300 páginas acerca dos quase 400 milhões de reais que a Secretaria de Educação recebeu no ano passado de orçamento. Então, eu e minha equipe, nós fizemos diversos inúmeros apontamentos de irregularidades, suspeitas de superfaturamento, e nós vamos estar pedalada fiscal, e nós vamos estar entregando agora ao Ministério Público, porque nós fizemos a nossa parte enquanto fiscalizadores, e agora eu vou estar entregando ao Ministério Público para que ele faça a parte dele. Além dessa documentação e da questão técnica, né, dos seus levantamentos, das suas apurações, o senhor pretende levantar uma bandeira de adversário ou adversário número 1 do governo? Eu não pretendo levantar bandeira nenhuma. A bandeira que eu levanto é a bandeira da educação, é a bandeira da justiça social, é a bandeira da cidade, é a bandeira da população campista, né, de todos os problemas sociais que a gente enfrenta no dia a dia. Eu acho que essas discussões pessoais, elas são muito pequenas, elas são pequenas comparadas aos problemas que a cidade vive, cidades esburacadas, cidades sem iluminação pública, saúde precária, e vale destacar que o orçamento da saúde do ano passado foi um dos maiores orçamentos dos últimos tempos, e ainda assim nós temos uma saúde aí precária. Então a cidade precisa dessa atenção e dessas picuinhas políticas. Eu não tenho por que virar adversário do prefeito ou da família política do prefeito, eu não tenho por que virar adversário de A, de B ou de C, uma vez que eu nunca fiz parte desses grupos políticos, eu nunca entrei nessas discussões políticas. Era da bancada governista até dezembro. Então, na verdade, eu nunca fui da bancada governista. Eu nunca me intitulei bancada governista. Eu votava no que era certo, assim como eu votava, reprovava aquilo que era errado. Prova viva foi o pacote de maldade que o prefeito mandou no início do ano passado, em março, e eu votei contra os 13 projetos que ele mandou. E assim fui votando contra diversos projetos que ele mandou. Mas, vereador, o senhor agora está compondo a oposição. No ano passado, o senhor chegou a declarar que a oposição aqui na Câmara produzia fake news. Mas aonde que eu disse que eu estou compondo a oposição? O senhor não se considera um vereador de oposição hoje? Eu me considero, eu acabei de dizer, que eu me considero a mesma pessoa, a mesma postura, desde que eu cheguei aqui na Câmara, independente. Mesmo tendo votado num candidato de oposição? Sim, na verdade eu votei num candidato de oposição, assim como eu já tinha votado em outras oportunidades, assim como eu votei em Fábio, que era o candidato do governo, no primeiro biênio. Lá eu entendi que Fábio era melhor, votei em Fábio, que era do governo. Agora eu entendi que Marquinhos Bacelar vai ser melhor, por uma postura de independência da Câmara, eu votei em Marquinhos Bacelar. E tive o convite aí da chapa deles, dos colegas vereadores, para estar aí disputando, concorrendo ao cargo de primeiro secretário na chapa do governo. Eu não tinha sido convidado para disputar nenhum cargo na chapa deles. Então eu te digo, eu sou eu. Meu mandato não tem nenhum padrinho político, nós não vivemos à sombra de nenhum medalhão poderoso. Somos nós lutando pelo aquilo que é certo, buscando aquilo que é certo para a população. Bem, eu quero agradecer ao vereador Maicon Cruz, recebeu a equipe do Campus 24 Horas para dar esclarecimentos. Ele é uma figura pública, teve em evidência nos últimos dias, em função de toda essa polêmica aqui envolvendo a Câmara de Vereadores. Vereador Maicon, muito obrigado por ter recebido aqui a equipe do 24 Horas e o espaço está sempre aberto. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, essa entrevista, e estou à disposição. Obrigado.